Você percebeu que estudamos aí Daniel 2, onde vimos impérios que foram passando um após o outro, e estamos aguardando somente aquela pedra que simboliza a segunda vinda de Cristo. Estudamos também Daniel capítulo 7, onde vimos aqueles animais, culminando com um poder ali do chifre ou ponta pequena. Posteriormente abriram-se os livros, vem o julgamento, mas finalmente vem o reino eterno de Jesus Cristo. Daniel 8 e Daniel 9, vimos ali aqueles animais destinados aos santuário, mas no final também a gente pode perceber que iniciou ali o julgamento, o juízo de Deus, e que vai culminar, obviamente, com o reino eterno. Muito bem, a semana passada nós estudamos sobre esse juízo pré-advento, mas sob a perspectiva de Daniel capítulo 8. Hoje, o estudo é o mesmo, mas sob a perspectiva de Daniel capítulo 7. Né? Muda um pouquinho. Mas o julgamento é o mesmo, né? Lá em Daniel 7, a gente viu aqueles animais, um leão, depois um urso, depois um leopardo, um animal terrível, espantoso, 10 chifres, vem um chifrinho lá e cutuca 3, né? Derruba esses 3, e esse chifre, um chifre diferente, nós vimos que foi um poder religioso que dominou a parte a história da igreja medieval até 1798, e aí diz Daniel que foram colocados assim uns tronos, veio um ancião de dias. Como é que é essa parte aí de Daniel capítulo 7, pastor? Bem, veja, isso é muito interessante porque aqui há um deslocamento da visão do profeta. Até então ele esteve olhando e os acontecimentos eram todos horizontais, aqui neste mundo. E então a sua visão é dirigida para o céu. Versículos 9 e 10. Então ele tem uma visão celestial. E uma visão de um tribunal celestial que se assenta. Então, é nítido, é bastante claro, que Daniel 7 está tratando de um juízo que ocorre no âmbito, na esfera celestial. Não aqui neste mundo, mas em algum momento esse juízo se reuniria no céu para decidir algumas coisas que têm relação com os filhos de Deus aqui neste mundo. Agora, aparece aqui 2 personagens, né? Por exemplo, aparece esse personagem ancião de dias. Diz que alguns tronos foram colocados, vem um ancião de dias, assenta-se o tribunal, abrem-se os livros e depois foi dado domínio, os santos recebem o reino eterno. Então quer dizer que esse tribunal de que fala Daniel, ele ocorre antes dos salvos receberem o reino, não é isso, pastor Oséias? Ok. São Mateus 22, aquela parábola do casamento do filho do rei. Sim. Ela é muito ilustrativa desse juízo investigativo. É aquela parábola em que as pessoas têm uma veste especial. Isso. E aí parece que é encontrado um que está sem veste. É verdade. O rei, antes de mandar começar a festa, ele então faz uma investigação. E nós sabemos que na Bíblia o rei representa Deus Pai, o filho, que é o mesmo que aparece em Daniel 7, o filho do homem, a expressão que Jesus gostava muito de se aplicar. Sim. O noivo aí do rei, o filho do rei representa Cristo, e o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Efésios, que ele queria apresentar a igreja como virgem pura, a igreja noiva. Então, assim como no casamento do filho do rei houve uma investigação antes da festa começar, então é uma ilustração do que vai acontecer também antes que o noivo celestial venha para se encontrar com a noiva. Entendi. E aquela veste ali nós entendemos que é a justiça de Cristo. E o cidadão entrou, e essa roupa era oferecida, não era vendida, era dada. Graça. Mas a pessoa entrou ali com a sua roupa. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não preciso. A minha roupa é suficiente. Isso é suficiente, eu sou autossuficiente, eu não preciso do oferecimento do rei. E ele então foi colocado para fora. Então, por melhores que sejam nossas boas obras, como já temos falado, elas são insuficientes e imperfeitas. Inclusive, eu me lembro, pastor, que em Apocalipse, no capítulo 3, menciona a última igreja, e nessa última igreja
tem um problema com a roupa também, porque ele acha que a roupa dele é suficiente e Jesus diz, não, a sua roupa não é boa, não. Na realidade, a mensagem bíblica é bastante clara. Nós não temos méritos pessoais para oferecer a Deus, no que tange a nossa salvação. Então, tudo tem a sua origem no céu. Então, Deus é responsável, Jesus é responsável, a deidade é responsável pela nossa salvação. Nós, como seres humanos, podemos aceitar aquilo que se realizou e que se realiza em nosso favor, ou podemos simplesmente desprezar. E é exatamente isso que se analisa no juízo. As pessoas ficam preocupadas, mas lá as minhas boas obras vão ser pesadas. Então um prato da balança vai ter isso, outro prato da balança, e aquilo que pesar mais vai definir, finalmente. Não, na verdade não é isso. O que vai definir é o que é que eu estou fazendo de Jesus chamado Cristo. Que foi o que ocorreu na cruz, né? Um ladrão aceitou e pediu e o outro rejeitou. Não tinha boas obras, se fosse olhar, não tinha nada, né? Para oferecer. Mas a obra maior que ele teve foi aceitar a obra do Cristo que estava morrendo por ele. Na realidade, essa questão é muito interessante ali no Evangelho de São João. Os judeus perguntam a Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Eles perguntam as obras no plural, só que Jesus responde no singular. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então, na realidade, a nossa obra, se assim podemos chamar, é crer em Jesus. É nos comprometer, assumir um compromisso com Jesus. Uma outra coisa que aparece em Daniel capítulo 7, aparece esses reinos que vão passando um a um. São reinos passageiros. E finalmente, quando chega este reino, que é simbolizado pelo chifre pequeno, a gente percebe também que ele perde o domínio em determinado momento. O único reino eterno real e existente é o reino de Cristo. Esse vai ser eterno. Mas antes que esse reino eterno ocorra, é necessário esse juízo, então, pré-advento. Agora, nós temos aqui uma diferença entre o destino do chifre pequeno e o destino dos santos do Altíssimo. O que menciona aqui, pastor Oséias, com respeito ao destino do chifre pequeno e o destino dos santos do Altíssimo, de acordo com Daniel capítulo 7? Veja, aqui o juiz vai fazer justiça. Então, enquanto o chifre pequeno magoou os santos do Altíssimo, nós sabemos aí pelos livros da história a Santa Inquisição. Sim. E outras perseguições também. Enquanto que o chifre pequeno magoou os santos do Altíssimo, centenas de pessoas morreram, foram aprisionadas, aparentemente ele está mandando, ele tem o domínio. Mas a Bíblia menciona que o mal não terá a última palavra. Aqui diz que o tribunal vai fazer duas coisas bem distintas. Vai tirar o domínio da ponta pequena. Sim. E vai o destruir e o consumir até o fim. Quer dizer, o mal não vai ter a última palavra. Um dia o mal chegará ao fim. E enquanto que aqueles que não tinham domínio, que sofreram as mãos desse chifre pequeno, a eles lhes será concedido o domínio. E o domínio eterno. Eles, então, nesse dia, os papéis se inverterão. Não é? Muitos desses mártires morreram como foras da lei, como réus, como hereges do lado do demônio. Mas um dia o juízo vai determinar quem estava realmente do lado do demônio. E quantos cristãos foram perseguidos, né, ao longo da história, tanto pelo poder romano como pelo poder vigente na época da Idade Média também. Né? Aqui ocorre uma reversão, né? A reversão. O veredito foi contrário aos santos até agora. E então o Tribunal Celestial vai reverter a decisão tomada e vai dizer, não, estes que foram mortos, na realidade não são os hereges. Estes são os santos. Agora, aqueles que perseguiram e condenaram, estes sim, na realidade, esses estavam operando, não sob a minha orientação, a orientação celestial, estavam operando sob a inspiração de um outro poder. Então, o Tribunal Celestial propõe esta reversão da sentença. E então, o poder perseguidor é condenado e os santos que foram condenados agora são vindicados. Então, a pessoa que hoje está vivendo ainda em período de julgamento,
ele tem que escolher o lado certo, né? Ele não pode escolher o lado perseguidor, tem que escolher o lado de Cristo, o lado de Jesus. Jesus disse que no mundo tereis aflições, não é isso? Exatamente. O apóstolo Paulo relembra que aqueles que quiserem viver uma vida santa, uma vida piedosa, padecerão perseguições. Serão perseguidos por causa de sua fé, por causa de sua fidelidade a Cristo. Entretanto, o que cada cristão necessita lembrar é que a vitória é assegurada, já está assegurada por Cristo, a todo aquele que se posiciona ao seu lado. Teodiceia. Nós vimos isso há quase 3 meses atrás, quando estudamos pela primeira vez esse conjunto de profecias aqui na lição de número 1. Pastor Oséias, o que é Teodiceia? Vamos voltar aqui. Que é uma palavra grega composta de 2 outras. Theos, Deus, e diceia vem de dikel, que é o verbo julgar. Nós podemos traduzir justiça de Deus. Agora, essa justiça de Deus, ela envolve 2 aspectos. A justiça de Deus punindo o malfeitor e inocentando quem realmente é inocente, ele é justo, e também da vindicação do caráter de Deus. Nesse sentido, Deus necessita de justificação, ou seja, Satanás lançou dúvidas, dizendo que Deus era injusto, que Deus era arbitrário. Então, o dia que Deus realmente mostrar sua bondade para quem quis aceitar a sua graça, a mostrar que Deus não é arbitrário e injusto, quem quis ser salvo, vai ser salvo, aceitou. E quem não quis, deve ser condenado. Mas antes da condenação, Deus oferece a sua graça. Então o universo todo vai ver que Deus foi justo. Ele não é arbitrário. Ele concedeu chance de salvação e quem aceitou é salvo. Quem não aceitou será condenado. Então talvez seja por isso, pastor, que esse julgamento está ocorrendo no céu diante de milhares e milhares de pessoas, porque, de certa forma, Deus também está sendo julgado. Exatamente. Esta linguagem utilizada aqui em Daniel 7, poética, expressa a totalidade dos seres que ali está presenciando este julgamento. Todo o universo está interessado no que anda acontecendo. Afinal de contas, aqui está se tratando da solução final para o problema do pecado em nosso mundo, mas que, de certa maneira, tem os seus reflexos em todo o universo. Sim. Então, todos estão interessados, todos estão acompanhando ali, para ver qual será o resultado disso. E o resultado primordial disso daqui é a vindicação de Deus. E como consequência da vindicação de Deus, então, ocorre a vindicação também dos seus santos, é o reino que é dado ao Filho do Homem e assim por diante. E, em contrapartida, então, o universo todo vai ver que Satanás era injusto, que as pessoas que seguiram ele também são injustas, os anjos que o seguiram, e tudo aquilo que ele falou são mentirosos, não é isso? E aquilo que foi mencionado anteriormente, da questão da escolha, a importância da escolha. Então, quem seguiu Satanás na sua rebelião, e quem segue ao chifre pequeno aqui também, na sua presunção e nas suas palavras insolentes dirigidas contra Deus, também estarão optando pelo lado errado. Então, daí a importância de se optar corretamente, escolher corretamente, estar ao lado de Cristo, porque serão vindicados nesse juízo. Talvez devêssemos mencionar, então, que a palavra de Deus é a palavra da verdade. Então, se a pessoa escolhe a palavra de Deus e a verdade, ele escolheu o lado de Deus. A pessoa que escolheu a tradição, o engano, o que o pai cria, o que uma pessoa cria de forma errada, o mais fácil, o mais conveniente, o seu gosto pessoal, sua preferência e tudo mais. Essa pessoa vai estar do lado errado. Exato. Então o critério é a palavra de Deus. Muito bem. Agora, nós temos aqui um exemplo onde fala a respeito de Davi, e é interessante que Davi, ele pedia que Deus o julgasse. Como é que Davi podia pedir que Deus o julgasse quando tem muita gente que tem medo do julgamento de Deus, né, pastor Oséias? Olha, Davi teve um grande problema com Saul, não? Davi não fez nada para Saul persegui-lo daquela maneira, tão feroz, caçá-lo mesmo como uma perdiz nos montes, como Davi mesmo diz. Então Davi se sentia injustiçado. Ele só fez o bem para Saul. E até ajudava ali quando Saul tinha problemas com o demônio lá, ele tocava sua harpa, sempre fez o bem, lutava ao lado de Saul, combatendo os inimigos, e ele não merecia
ter um tratamento daquele por parte de Saul. Então ele dizia, Senhor, me faça justiça. Então é sempre bom notar que o juízo aqui é contra o chifre pequeno, é contra o malfeitor e a favor de quem realmente é inocente. Então a pessoa que é injustiçada, ele anseia que venha logo esse dia, em que as coisas serão colocadas a limpo. Quem realmente é o injusto e quem é o justo. Bom, eu reconheço, por exemplo, não está aqui, mas a gente vê especialmente no Apocalipse, a figura do anticristo. E o principal anticristo é Satanás, né? Que ele é contra Cristo. Então eu posso dizer aqui que, como Davi, eu posso olhar para Deus e falar, Senhor, esse diabo me segue a vida toda e me atrapalha, Senhor, faça justiça. Seria mais ou menos por aí, pastor? Na realidade, no contexto de Daniel 7, isso aqui é muito importante. Porque se nós observarmos, o juízo ele está sempre situado depois de uma referência à atividade desenvolvida pelo chifre pequeno. Então esse chifre pequeno que persegue os santos, esse chifre pequeno que pronuncia palavras insolentes, esse chifre pequeno que finalmente ele tenta aqui alterar os tempos e a lei, e magoou os santos do Altíssimo. Aliás, anteriormente aqui no verso 21, diz que ele faz guerra contra os santos e prevalece contra os santos. Então o contexto aqui é de uma perseguição intensa movida contra os santos. Então qual é o clamor dos santos? Senhor, eu estou sendo perseguido por amor à tua verdade, por amor a ti, por amor a Cristo. Faça justiça. E eu reconheço, inclusive, em outros textos da Bíblia, especialmente em Mateus 24, e também em Daniel capítulo 12, onde fala que vai haver um outro período de perseguição, qual nunca houve. E tudo leva a crer que nós teremos um período de perseguição tão intenso ou mais intenso do que houve na época da Idade Média, não é isso? Verdade. E Apocalipse fala que a ferida mortal que foi infligida sobre esse chifre pequeno, há um paralelo em Apocalipse e Daniel, será curada, Jonathan. E então eles terão novamente poder de tentar magoar os santos do Altíssimo. É importante lembrar isso aí de Apocalipse 13, porque ali no versículo 15, a última parte, diz que até mesmo uma tentativa de matar aqueles que adoram a Deus vai ser tentada por estes símbolos que aparecem aí no capítulo 3 de Apocalipse, e que a primeira besta de Apocalipse, o primeiro animal de Apocalipse 13, é um composite aqui de Daniel 7. Sim, porque aparece inclusive aqueles animais, traços dos animais, né? Dos animais de Daniel capítulo 7. Agora, Natan, o interessante, o confortante em Daniel 12:1 é que no tempo do fim, fala de uma grande angústia, mas o salvo deverá olhar que Miguel se levantará. A gente pensa assim, onde é que está Deus, né, quando as coisas acontecem, foi injustiçado? Sim. Mas Deus está acompanhando, e Miguel se levanta, Miguel é Jesus, o grande príncipe, para defender os filhos do teu povo. Então, às vezes a gente foca muito no tempo da angústia, na perseguição, mas nós não temos simplesmente Miguel ao nosso lado para nos defender, se levanta para nos defender. E aqui, retornando para o capítulo 7, você tem o Filho do Homem. Sim. Isso aqui é algo importante que nós precisamos destacar, porque, veja bem, lá no capítulo 3 de Daniel, quando os hebreus foram lançados na fornalha ardente, ali estava alguém que Nabucodonosor classificou como um filho de Deus, Elohim. Sim. Então, podemos dizer simplesmente Deus e não deuses, um filho de Deus. Então, quando os filhos de Deus atravessam situações complicadas aqui neste mundo, o Filho de Deus se apresenta para estar junto, para proteger, para livrar. E aqui no capítulo 7 de Daniel, o ambiente é celestial. E quem é que se apresenta? Um como o Filho do Homem. Então, Jesus, que viveu neste mundo, que conhece as nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas necessidades, ele se apresenta na corte celestial para nos defender. Então, se é neste mundo, é o Filho de Deus, com todo o poder, com toda a glória. Se é no âmbito celestial, é o Filho do Homem, que conhece como ninguém a necessidade humana e nos defende. E é bom lembrar que quando estudamos a primeira lição, nós vimos ali um grande conflito envolvido entre Miguel e Dragão, a antiga serpente, e Satanás. E agora, em Daniel capítulo 12, verso 1, nós vemos Miguel de novo se levantando agora para encerrar de vez essa questão do conflito e levar o povo de Deus para o reino eterno. Uma coisa, antes que você passe adiante, Jonathan, veja,
Miguel se levanta, versículo 1. Agora vai para o final, versículo 13. Diz aqui que Daniel se levantaria no fim dos dias para receber a sua herança. Sim. Ou seja, o levantar de Miguel implica no levantar dos santos. Quando Miguel se levanta, ele garante que os santos também se levantarão para receber a sua herança. E é interessante que nesse tempo que Miguel se levanta, diz que será salvo todo aquele que tiver o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Olha, esse evento, ele é tremendamente importante porque ali está em jogo o destino eterno de uma pessoa. E nós estamos vivendo num momento em que ainda a gente pode tomar uma decisão de que lado eu vou ficar. Porque nós estudamos aqui que o julgamento está em andamento e ainda não acabou. Não é isso, pastor Oséias? Verdade. Você vai estudar depois com os amigos, mais detalhadamente, as 2.300 tardes e manhãs? Não, nós estudamos já. Nós vimos justamente que esse período já está em andamento assim, desde de 1844. É verdade. Mas eu creio que ainda não terminou, ainda existe chance ainda para aqueles que não tomaram uma decisão ainda. É verdade. O Apocalipse fala que quando for pronunciado o decreto, quem é santo continue sendo santo, e quem é imundo continue sendo imundo, que não vai ter mais misericórdia, as pragas cairão. Sim. Então, enquanto não virmos as pragas assim, grandes pragas mundiais, etc., é sinal que esse decreto não foi dado ainda. Então, é sinal que quem é injusto pode se tornar um justo pela graça de Deus. A pessoa só tem que tomar cuidado porque, como foi para aquela pessoa que estava pensando na vida terrena, e Jesus disse, você é louco, rapaz, essa noite você vai morrer, né? A gente não sabe o dia da nossa morte também. É a questão das prioridades, né, Jonathan? Nós precisamos elaborar um plano para a nossa vida, mas tendo em vista uma prioridade. E a prioridade para o cristão sempre está na sua salvação, seu relacionamento com Cristo que conduz a sua salvação. Nós temos esse santuário como algo do passado, o santuário de Israel. Havia todo um cerimonial nesse santuário. Mas aqui em Hebreus capítulo 9, verso 22 a 24, fala também de um santuário celestial. Olha, no santuário terrestre havia um lugar santo, um lugar santíssimo. Agora, será também no céu tem um lugar santo e um lugar santíssimo? O que a gente pode falar sobre esses dois santuários, pastor Antônio? Veja bem, nós temos o santuário típico, que Moisés foi orientado a construir segundo um modelo que lhe foi mostrado por Deus. Uhum. Então, a ideia ali de que lhe foi mostrado, que lhe foi visto ver, que Moisés estava em visão quando viu este modelo. E então existe uma correspondência entre aquilo que Moisés fez e aquilo que ele viu. Uhum. Se o que ele viu era o celestial, então pelo menos estruturalmente nós podemos dizer que existe pelo menos essa correspondência entre um santo e um santíssimo. Certo. Tá certo? Agora, qual era o objetivo desse santuário? O objetivo desse santuário era trazer a salvação, tornar a salvação acessível para o israelita. Ali ele estava. Quando ele tinha necessidade de intermediação, de mediação, de salvação, onde é que ele encontrava isso? No santuário. No santuário, através da mediação dos sacerdotes. Os sacerdotes que oficiavam ali como tipos de Jesus Cristo. Uhum. Então, isto ocorria dia após dia. Havia o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, havia outro sacrifício que o próprio pecador comparecia ao santuário para oferecer e assim por diante. Até que chegava o grande dia. Era chamado o dia da expiação. Este era o dia mais importante. Era o dia... Uma vez por ano. Uma vez por ano. Apenas uma única vez. E neste único dia, o sumo sacerdote apenas poderia entrar então no lugar santíssimo deste santuário para realizar este trabalho especial deste dia aqui. E esse trabalho era chamado, então, purificação do santuário. Eles usavam até a palavra, hoje é usada a palavra Yom Kippur, não é, para simbolizar esse mesmo evento. O dia do perdão, não é? O dia do perdão. Ok. Agora, e no céu? Precisava purificar alguma coisa? Se, Jonathan, o santuário do céu é um modelo e o da terra é uma cópia, uma figura, como diz Hebreus, então alguma coisa de correspondência deveria haver, ou muita coisa.
no santuário da terra, os pecados eram perdoados. Quando a pessoa se arrependia, levava o bode ou a ovelhinha, mas ficava registrado nas pontas do altar, onde era oferecida, era queimada a vítima, e também o sacerdote entrava no lugar santo e espargia algumas gotas do sangue diante do véu. Sim. O pecado era perdoado, mas ficava registrado lá. Então, depois que Cristo morreu, e até antes, desde Abel, os pecados também eram perdoados, mas ficam registrados. E a Bíblia fala em livros, não é? Sim. Então, de alguma forma, como é que uma coisa que o ser humano faça contamina o céu? O céu, como é que ele pode ser contaminado? A única maneira de entender seria o registro de nossos pecados. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote aplicava o sangue do bode para o Senhor, entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca, com a lei quebrada, exigia a morte do transgressor. Note que os pecados já tinham sido perdoados, mas o sangue, que foi lançado algumas gotas diante do véu, ficava ali. Então, assim também, quando as pessoas pediam perdão de Abel para cá, os pecados eram perdoados, mas algum registro ficava. Mas Jesus tem que apagar esses registros de nossas faltas. Então, eu estou entendendo que depois de E aplicar o seu 1840, sangue. depois de 1844 para cá, eu já vou usar uma analogia aqui, né? Está escrito lá o meu pecado no livro. Mas aí, Jesus com seu sangue vai lá e passa, lembra daquele corretivo que existia um líquido? Ok. Então, o sangue de Jesus passa o corretivo ali. De tal forma que a hora que chega o meu julgamento, a pessoa que vai ler o livro fala assim, ó, está escrito alguma coisa, mas não consigo ler, só vejo sangue. Falou, bom, se você só vê sangue, está perdoado. Seria mais ou menos isso. É, exatamente. Agora, com base em quê? Com base na sua aceitação ou não de Cristo. Então, a questão do juízo tem que ver com o relacionamento do indivíduo com Cristo. Então, não se salva pela obra bem feita, pelo trabalho bem realizado, mas se salva com base na sua aceitação ou não do sacrifício de Cristo. Agora, voltando à questão apresentada, se no céu tem alguma coisa para ser purificada, o apóstolo São Paulo diz que sim. Algumas pessoas estranham encontrar isso aqui no livro de Hebreus, mas é isso que está escrito. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Que é o de Cristo. Então, as coisas celestiais, as próprias coisas celestiais necessitam de purificação. Naturalmente, nós estamos falando aqui de um simbolismo, não existe fisicamente alguma coisa ali contaminando, mas simbolicamente, assim como no santuário do antigo Israel, simbolicamente o indivíduo confessava o seu pecado, o pecado era transferido simbolicamente para a vítima e da vítima para o santuário, ou diretamente para o véu, ou para o altar, ou através da carne do sacrifício que o sacerdote comia, então ocorria esta contaminação. Então, na dispensação cristã, o que ocorre é que nós confessamos também o nosso pecado a quem? Diretamente a Jesus. Simbolicamente, onde é que Jesus se encontra? No santuário celestial, e o pecado então simbolicamente contamina o santuário celestial. Então Jesus está realizando esse trabalho, por isso que mencionamos essa purificação do santuário mencionada em Daniel 8,14, é o dia antitípico da expiação, é a correspondência àquele serviço que acontecia anualmente no santuário de Israel. E este trabalho vem ocorrendo desde que Jesus subiu para o céu. O trabalho de mediação e intercessão de Cristo ocorre desde a sua ascensão, no ano 31. Ou seja, é como se ele está agindo como se fosse o cordeirinho que existia aqui na Terra. Seria comparado ao serviço diário. Agora, a partir de 1844, Jesus acrescenta uma dimensão a mais no seu trabalho. Não é que ele deixou de ser intercessor ou mediador, ele continua intercedendo, ele continua sendo o mediador da graça. Agora, ele acrescentou esse outro trabalho. Então, agora ele desempenha basicamente duas funções, né? A função de intercessor e agora também de juiz, vamos dizer assim. Também. Para usar um exemplo assim, de hoje, da informática, diríamos que, a partir do momento que Jesus volta para o Pai após a ressurreição, ele deleta os pecados
E de 1154 para cá, ele não somente deleta, mas ele vai na lixeira e limpa a lixeira. É verdade. É porque, veja, que no ritual típico, o indivíduo recebia o perdão no momento que oferecia o sacrifício. Sim, sim. Então, o perdão é disponibilizado para o indivíduo imediatamente. Nós somos perdoados imediatamente quando confessamos o nosso pecado. Agora, alguns imaginam, mas como é que se pode imaginar, esperar, então, um processo todo para... Bem, nós raciocinamos daquilo que conhecemos, e o que conhecemos veio como modelo, e então assim que acontecia. Então, Jesus realiza esse trabalho antitípico de purificação do santuário celestial. E quando ele terminar esse trabalho, então terá terminado também todo o processo da salvação. Então, aquilo que já se mencionou da teodiceia, da vindicação de Deus diante do universo e assim por diante, tudo isso terá alcançado o seu desfecho final. E aí estaremos realmente preparados para o final, que é a volta de Jesus e o reino eterno. Certo? Assim, olha, veja, quando o sumo sacerdote deixava o lugar santíssimo, ele vinha para o pátio. E o pátio é um simbolismo da terra. Uhum. Então, o nosso sumo sacerdote está terminando esse trabalho de limpeza lá da lixeira celestial, se eu pudesse dizer. E como o sumo sacerdote, ao sair dali, vinha direto para o pátio, para colocar as mãos na cabeça de Azazel, representando Satanás, Jesus, ao terminar o trabalho, virá para o pátio também, que é a terra, e aqui colocará as mãos na cabeça de Satanás, onde levará os pecados dos justos por 1000 anos. Pastor, o tempo já acabou, estamos no finalzinho do programa, mas quais seriam as suas palavras finais, pastor Oséias, para os amigos do Novo Tempo? Eu queria dizer que você não deve temer o juízo. Muita gente fica preocupada com o juízo e às vezes pergunta, será que meu nome já passou? Será que não já passou? Vamos nos apegar a São João 6,37. Quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus é meu amigo, meu advogado, meu intercessor, meu sumo sacerdote. E se eu estou com ele, estou bem. Né? Ele morreu por mim, então, e ele vai ser meu juiz. Interessante, se eu soubesse que aqui na Terra, que um juiz que haveria de me julgar, porque isso não acontece, nem pode, sim. Que o juiz é meu amigo, que defendeu minha causa, eu não teria medo de enfrentar o julgamento. O julgamento não é contra mim, é a meu favor. Sim, sim. E eu vou ter ninguém menos do que o próprio Jesus, que será o juiz que é meu amigo. Então, se eu sou amigo dele, eu estou em excelentes mãos. Pastor João Antônio, suas palavras finais sobre esse assunto. Bem, eu sigo nesta linha já levantada pelo pastor Oséias. No contexto de Daniel 7, os santos são oprimidos, são perseguidos, são mortos pelo poder representado pelo chifre pequeno. Então o juízo vai reverter o veredito do chifre pequeno e será pronunciado agora em favor dos santos. E o resultado é que os santos recebem o reino eterno. Por outro lado, não podemos aqui superenfatizar apenas esse aspecto da vindicação e esquecer que nós vivemos no universo moral e temos responsabilidades diante de Deus. Então nós somos julgados por Deus e isso deveria fazer com que nós, como israelita no passado, já que nós estamos vivendo no dia antitípico da expiação, nós afligíssemos a nossa alma e nos voltássemos então em contrição e em fé para Deus e examinássemos a nossa vida para estarmos verdadeiramente em comunhão com Deus todo o tempo, em todo momento, em todo lugar.